Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Vocês estão bem? Tome assento, por favor. Eu só vou pedir para o meu tecladista tomar uma água, depois ele vir, para ele me ajudar. Ele toma uma água, descansa um pouquinho, depois ele vem. Vocês estão bem, gente? Como estamos? Que bom estar aqui. Aprove Deus nós voltarmos. E eu estou assustado com o calor daqui. Tudo bem que aqui é sempre quente, né? Mas eu estou vindo de Foz do Iguaçu, eu moro no Paraná. E eu saí de lá, choveu bastante essa semana. E eu saí de Foz do Iguaçu, estava a 7 graus. Passei em São Paulo, estava 9. E vim para cá. E o corpo está com dificuldade de se adaptar. Choque, né? Ainda bem que eu tomei bastante vitamina essa semana. Fiz uma reposição de um complexo vitamínico, porque eu sabia que seria difícil, né? O corpo sente. E eu lembro um dia que eu saí de Foz do Iguaçu, estava 4 graus. Desci em Sinop com 42 graus. Falei, meu Deus, como que eu prego à noite? Fechou a garganta, foi difícil. Então a gente tem que estar sempre se cuidando. Obrigado, pastor Mateus, por nos receber. Uma alegria estar com os irmãos aqui. É uma alegria voltar a essa casa. Eu tenho uma palavra de Deus ao coração de vocês. Eu venho para ficar uma semana aqui em São Luís. Eu fico até quinta-feira que vem, ministrando em algumas igrejas. Louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, que nos confiou essa missão. E assim nós vamos. Eu trouxe alguns livros. Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que eu escrevo. Então eu sempre digo que antes de ser pregador, eu sou escritor. Então todos os dias meus devocionais estão nas redes sociais. E pela misericórdia de Deus já são mais de 50 milhões de pessoas alcançadas mensalmente. São em média aproximadamente 1,5 milhão de pessoas acompanham meus textos diariamente. E coisas que Deus faz. É mais fácil você viralizar nas redes sociais com vídeo, mas Deus me deu uma porção e assim tem sido com os textos. Eu escrevi 2 livros. O ano passado eu tive a oportunidade de lançar um livro chamado Coragem para Alcançar o Impossível. Esse livro ele fala sobre o voo da águia como metáfora para a transformação pessoal. Eu preguei muito sobre a águia o ano passado, e eu tenho algo assim com a águia, desde pequeno. É uma das tipologias bíblicas que Deus fala mais comigo, com a águia. Pautado na profecia de Isaías, no capítulo de número 40, verso 31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. É interessante que Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas. Mas você já percebeu que esperar no Senhor mina as nossas forças? Mas Isaías diz que quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Mas por que a gente não consegue viver esse nível de espera? Ou absorver essa transformação nessa espera? Ter as forças renovadas? Por que a gente não consegue? Porque tem uma forma de esperar. A gente não sabe esperar da maneira correta. Então nós temos que aprender a esperar no Senhor da maneira correta. Existem pessoas que acreditam que quem tem promessa não morre. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Os cemitérios aqui do Maranhão estão repletos de restos mortais, de pessoas que tinham promessas maiores que a minha e que a sua, que não tomaram posse. Porque entre tomar posse da promessa e viver a promessa existe uma distância. Nós precisamos se posicionar da maneira correta para tomar posse. Melhor dizendo, quero chegar no céu, tendo vivido tudo que Deus prometeu para mim aqui na terra. Mas como viver isso? Como alcançar as promessas de Deus? Coragem para Alcançar o Impossível. Um livro muito fácil de ler. Você que gosta de ler e é assim um consumidor de livro, você vai ler isso aqui em 3, 4 dias. Um livro muito fácil de ler, com muitos princípios bíblicos. O outro livro eu lancei esse ano. Esse livro surge através de um trauma.
Em 2022, eu fui pregar em Feira de Santana, na Bahia, e eu fiquei preso num elevador. Eu não tenho problema com avião, eu viajo o Brasil, eu nunca tive trauma com avião. Eu durmo, a aeronave está taxiando, eu já estou dormindo. Só que eu fiquei preso dentro de uma caixa, chamado elevador, durante 45 minutos. Quase 50 minutos preso lá dentro, sozinho. Eu lembro que eu forcei a porta, e eu fiquei entre 2 andares, e um desespero muito grande bateu. Só Deus sabe o que eu vivi naquele momento ali dentro daquela caixa, daquele elevador. E eu fiquei tão traumatizado, que todo o hotel que eu chegava para me hospedar, eu pedia para ficar nos primeiros andares. Por quê? Porque quando a gente vive uma experiência traumática, a gente não quer reviver essa experiência. Nós vamos fugir. Só que tudo que você não resolve, você carrega. Todo trauma não confrontado vai ser um trauma que você vai carregar para o resto da vida. O que você tolera dita o ritmo da sua história. E eu resolvi confrontar esse trauma. Fui estudar acerca da neurociência. Eu fui estudar acerca daquilo que estava acontecendo na minha mente. E eu entendi que toda mente é um jardim. E todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nela. Vou repetir, toda mente é um jardim, e todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nela. Quer um exemplo? Tem coisa que está acontecendo só na sua mente, não está acontecendo em lugar nenhum. A sua mente é uma fábrica de mentira. A sua mente alimenta a sua ansiedade, faz você colher os cacos de um prato que ainda não quebrou. Você já está preocupado em como vai recolher todos aqueles cacos, e o prato ainda está inteiro. Só que você quer antecipar ou ter controle daquilo que é incontrolável. Como identificar o veneno da serpente? Governe a sua mente. Esse livro, já ultrapassamos a marca de 20 mil exemplares vendidos no Brasil. Eu tive a oportunidade de lançar com a editora Vida, lá na Bienal do Rio de Janeiro, e nós já passamos a marca de 20 mil exemplares vendidos. Black Friday, os 2 livros, R$85, cada um 50, mas se você levar os 2, 85, eu vou estar lá no final para te atender. Para você ter uma ideia, esse livro amarelo, Governa a Sua Mente, tinha uma irmã que há mais de 3 anos não dirigia, por conta de um trauma que surgiu num acidente. Ela voltou a dirigir, ela me mandou a foto dela dirigindo o carro, e ela disse: pastor, glória a Deus, porque aquele livro fez com que eu confrontasse o trauma que eu estava vivendo. Então esse livro eu tenho recebido muitos testemunhos acerca dele. Eu tenho certeza que vai mudar a sua história. Princípios bíblicos espetaculares que vão mudar a sua história. Quem quer ouvir uma porção da palavra de Deus, diga amém. Abra sua Bíblia. Salmo de número 137. Pastor Mateus disse que eu tenho até meia-noite para pregar. Só que não. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Salmo 137. Salmo 137. Olha que poderoso esse salmo. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos quando lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que é no meio dela penduramos as nossas harpas. Verso 3. Aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Verso de número 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Agora vá para Isaías, capítulo de número 54. Isaías 54. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompa em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Verso 2. Amplia o lugar da tua tenda. É profético para a sua vida. Amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações.
não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Verso 3, profético, toma posse, porque transbordarás, para a direita e para a esquerda. A tua descendência possuirá os gentios e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. E você diz amém. Olha aqui para mim. 2 textos em 2 estações diferentes. Esses textos estão separados por ciclos. O Salmo 137 fala sobre um ciclo muito difícil na história do povo de Israel. Para você que é amante da palavra de Deus, deixa eu fazer uma introdução para inserir você e contextualizar o Salmo 137. O Salmo 137 é um dos salmos mais tristes da Bíblia. Triste, é uma canção de tristeza. Esse salmo foi escrito aproximadamente no 20º ano do exílio, onde o povo de Israel ficou cativo na Babilônia. Esse cativeiro durou 70 anos. E se puder colocar para mim o Salmo 137. Esse cativeiro durou 70 anos. O povo de Israel foi subjugado pela nação mais poderosa da época. A Babilônia era uma nação perversa, mas poderosíssima. Deus resolveu entregar seu povo nas mãos do povo mais poderoso e mais perverso da época. A Babilônia não era conhecido apenas pelo seu poderio aquisitivo ou monetário. Era um povo conhecido pelo seu poderio bélico. Era uma nação acostumada a conquistar territórios. E Deus resolveu entregar a nação de Israel na mão dos babilônios. A invasão aconteceu em 3 etapas. A etapa mais triste foi a etapa onde os jovens proeminentes foram levados, cativos. O futuro da nação estava sendo levado. Diz a história que as mães pranteavam, choravam em ver os seus filhos serem levados cativos. Tempos mais tarde, os idosos também foram levados. E se não bastasse, a prataria, o ouro, toda a riqueza que pertencia ao templo também foi levado. Deus permitiu que o templo fosse saqueado. Todos os castiçais, todas as vasilhas, toda a prata, todo o ouro, tudo que tinha de riqueza dentro do templo, que era o lugar de adoração a Deus, foi levado também. E agora o povo de Israel está cativo dessa nação. O povo de Israel está entregue. Deus levantou profetas falando acerca desse tempo. Profetas se levantaram antes do exílio, como o profeta Jeremias. Jeremias profetizou acerca desse tempo. Jeremias avisou que esse tempo chegaria. A Bíblia diz que Jeremias profetizava nos acampamentos, no arraial, no meio do povo, dizendo: cuidado com o exílio, cuidado com a Babilônia. Só que onde a palavra profética não é ouvida, o povo se corrompe. Onde a palavra profética deixa de ser ouvida, o povo se perde. Sabe quando você está aconselhando alguém que você ama, e esse alguém simplesmente não quer te ouvir? Sabe quando você está alertando acerca do perigo para alguém que você ama, e esse alguém simplesmente te ignora? Como que você fica? Mal. A Bíblia diz que Jeremias entrou em crise. Jeremias entrou em crise a ponto de escrever Lamentações, capítulo de número 3, dizendo: Senhor, a tua palavra na minha boca se tornou uma vergonha. Eu profetizo, esse povo não ouve. A sua palavra me envergonhou. O Senhor me tornou como flecha em emboscada. O Senhor esquadrilhou os meus rins. Jeremias entrou numa crise existencial muito grande. Só que Deus tratou com o povo de Israel, porque esse povo tinha endurecido o seu coração. Esse povo tinha abandonado o altar do sacrifício. E agora esse povo está cativo, esse povo está oprimido. Quase 20 anos se passaram dentro do exílio. E o salmista agora vai escrever essa canção. Olha que canção triste. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos quando lembramos de Sião.
Olha o verso 2, que é talvez o verso mais triste dentro do salmo mais triste. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Deixa eu te explicar por que essa parte é triste por demais. O povo de Israel não era conhecido por ser um povo de batalha, um povo de guerra. O povo de Israel não era conhecido por ser um povo, por possuir um material bélico, um material de guerra, por ter grande cavalaria, por ter grandes combatentes, grandes soldados. O povo de Israel não era conhecido por isso, mas o povo de Israel era conhecido e temido pela sua devoção ao seu Deus. O povo de Israel era conhecido pela adoração. Para você ter uma ideia, esse povo tinha adoração para peregrinar, esse povo tinha canção para caminhar no deserto, esse povo tinha canção para celebrar, esse povo tinha canção até para dormir. O salmista, quando ia dormir, dormia assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando acordava pela manhã, ele também tinha um salmo, ele cantava assim: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Era dormindo, adorando, e acordando, adorando, o tempo todo adorando. Porque adoração não é uma canção que se canta, é um estilo de vida que se leva. E esse povo era um povo acostumado a adorar ao Senhor em todo o tempo. Para você ter uma ideia, o sacerdote levítico acordava pela manhã, toda manhã, isso era ritual. Ele ia para o altar, tirava as cinzas que estavam no altar, colocava lenha nova para queimar, porque ele acreditava que a adoração de ontem serviu para ontem, a adoração de hoje serve para hoje. O que Deus teve para ontem foi para ontem, o que Deus tem para hoje é para hoje. Ou seja, eu não posso apresentar nada velho para um Deus que só tem coisas novas para a minha vida. Aleluia! Ou seja, todos os dias tem que ter uma adoração nova. Você consegue imaginar um povo que adorava a Deus 24 horas por dia, pastor Mateus? Dizer assim: sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eles estão dizendo: a gente parou de adorar. Olha que triste. Esse povo não está só cativo, esse povo está sem identidade, porque a adoração fazia parte do DNA desse povo. Era um povo que era acostumado a adorar o tempo todo. Só que a escravidão, o ambiente de escravidão minou a identidade desse povo, a ponto deles dizer: nós abandonamos as nossas harpas, o nosso instrumento de adoração foi abandonado. Olha o que acontece no verso 3, coloca para mim por favor. Aqueles que nos traziam cativo nos pediam uma canção dizendo: cante uma das canções de Sião. Leia o texto para você ver o que está acontecendo. Os babilônios estão se aproximando e estão dizendo assim: Mateus, canta uma canção de Sião para nós. Cantem uma das canções de Sião para nós. O pedido dos babilônios não é o pedido de alguém que quer ouvir uma canção. O pedido aqui é em tom de deboche. Eles estão ironizando. Não é o pedido de alguém que quer ouvir uma música. Não. O pedido é de alguém que está debochando. É como se eles estivessem dizendo assim: mas vocês não eram um povo acostumado a adorar? Adore agora. Canta agora. Olha o texto: aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram diziam: cantai-nos uma das canções de Sião. Eles não querem ouvir uma canção, eles querem debochar. Essa é a estratégia do diabo. O diabo aproveita a sua vulnerabilidade. O diabo, sabe aquela madrugada que você entra para guerrear com Deus? Sabe aquela madrugada que você não vai orar, você vai entrar em guerra, você vai batalhar. Aí o diabo se aproxima de você e diz assim: mas você não é crente? Por que você está passando pelo que você está passando? Sabe quando você está vulnerável, frágil? Aí o diabo se aproxima e diz assim: mas você não é dizimista? Mas você não é ofertante? Mas você não é fiel a esse Deus? Ora agora, grita agora para ver se ele te ouve.
Mas cadê ele, que você está aí chorando, e ele não desce consolar suas lágrimas? Ele não prometeu que te consolaria? O diabo é sujo, porque ele sempre vai aproveitar suas vulnerabilidades para colocar em xeque a sua fé. Só que ele não entende que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas, quando a gente está fraco, o poder de Deus nos fortalece. Eu prego para gente aqui que já era para ter desistido, não desistiu, porque Deus não desistiu de você. O diabo colocou em xeque a sua fé, só que ele não entende que você é fiel a Deus não pela circunstância, e você não é fiel a Deus pelo momento que você está passando. Você é fiel a Deus porque independe da situação. Se Ele fizer, você continua sendo fiel a Ele. Se Ele não fizer, a sua fidelidade continua da mesma forma. Por quê? Porque sua aliança com Deus independe da situação que você está vivendo. Tem alguém que pode dar um brado de vitória ao Senhor? O que eu faço quando o diabo vir fazer isso? Você já vai aprender o que fazer. A Bíblia diz que agora 70 anos se passaram dentro da Babilônia. 2 impérios passam e um terceiro império se estabelece. Esse império que se estabelece tem um ditador, um tirano maluco, um rei insano que assume, chamado Belsazar. Belsazar era um rei maluco, desprovido mesmo desprovido de inteligência, de sabedoria. Ele resolve dar uma festa regada a muita promiscuidade, muita bebedeira e muita promiscuidade. Essa festa dura muitos dias dentro da Babilônia. E no alto da bebedeira, no alto da bizarrice da festa, ele toma uma decisão tola, inescrupulosa. Ele manda trazer os utensílios do templo, que estavam depositados nos celeiros da Babilônia. Ele manda trazer os utensílios do templo para se embebedar nos utensílios que foram consagrados a Deus. Deus permitiu que o templo fosse saqueado. Deus permitiu que o ouro e a prataria fosse tirado de Israel. Só que Deus não permitiu que aquilo que foi consagrado a ele fosse profanado. Quando Belsazar e os seus convidados começam a tomar e se embebedar com o vinho e profanar aquilo que para Deus era sagrado, o dedo de Deus começou a escrever na parede. De repente uma loucura o palácio se torna, gente correndo de tudo quanto é lado. E ele manda chamar todos os grandes homens das artes místicas, todos os bruxos. Ele manda trazer todos os homens que entendiam de rituais místicos para interpretar. Ninguém conseguiu. Até que acharam um ministro. Já estava velhinho. O nome dele? Daniel. Passou 3 impérios e ele continuou fiel a Deus. Para você ter uma ideia, colocaram ele numa cova de leões, porque ele dormia com a janela aberta para a sua cidade, lembrando do seu solo pátrio. E mesmo assim os leões se tornaram travesseiro para que ele dormisse aquela noite. Muito fiel a Deus. Quando ele viu o dedo de Deus escrito, ele interpretou aquela escrita. Ele olhou para Belsazar e disse: Mene, mene, tekel, ufarsim, pesado foste na balança e achado fostes em falta. Ou seja, Deus está medindo o seu império hoje. Acabou. Enquanto Daniel está sentenciando o império de Belsazar, do lado de fora dos muros intransponíveis da Babilônia, tem um rei chamado Ciro. Ciro era um grande estrategista de guerra. Tudo que eu estou dizendo está na Bíblia, tudo que eu estou dizendo está relatado. Quem já leu essa história aqui? Muitos aqui já leram. A Bíblia diz que Ciro
arma seu acampamento, um jovem proeminente, inteligente, estrategista de guerra, arma seu acampamento do lado dos muros intransponíveis da Babilônia, enquanto Daniel está sentenciando Belshazar dentro da Babilônia, dentro do palácio. Ciro muda o curso do rio Eufrates, o rio que banhava a Babilônia. Ele muda o curso do rio, e naquela lacuna que se abre, ele entra com seu exército, e ele toma a Babilônia de Belshazar. E a primeira coisa que ele faz é libertar o povo de Deus. Diga comigo, o povo de Deus. Diga comigo, o povo de Deus. Não, me ajuda que você está com sono. Diga comigo, o povo de Deus está livre. Só que tem um porém aqui. Tem um porém. O fato de eu estar livre não quer dizer que eu já estou livre. Como assim, pastor? Eu te explico. Sabe aquele homem que está com... Hoje essa mensagem, ela tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Sabe aquele homem que tem um alvará de soltura, a carta de alforria? Você já entendeu? Que está do lado de fora da prisão, que está olhando a liberdade e está dizendo: o que eu vou fazer da minha vida? É assim que o povo de Israel está se sentindo. Para onde a gente vai? Eu não tenho mais para onde ir. Sabe aquele preso que tem o alvará de soltura, que está do lado de fora da prisão e não sabe o que fazer da vida? Esse é o sentimento do povo de Israel. Porque foram 70 anos num regime de escravidão. Tem preso que volta a cometer crimes só para retornar para o regime, porque ele não sabe mais viver sem aquilo. Foi uma vida tão ferrenha, tão entregue ao sistema carcerário, que ele acredita que a liberdade dele está lá dentro, a identidade dele foi alterada. Ele não sabe viver mais sem aquilo, porque ele se tornou produto do ambiente, e o ambiente dita o que ele é e mexe com a identidade dele, a ponto dele achar que aquilo é liberdade. O diabo deformou a mentalidade dele. E uma vez preso aqui, você é preso em qualquer lugar, ainda que esteja livre. Está fazendo sentido, sim ou não? Está fazendo sentido, sim ou não? O povo de Israel vai para onde? O que nós vamos fazer da nossa vida? Aí vem Isaías 54. Porque para cada tempo Deus tem um profeta. Para cada tempo Deus tem uma palavra profética. Só que agora Deus tem uma palavra profética. Deus levantou profetas antes do regime, Deus levantou profetas dentro do regime. Só que agora Deus tem uma palavra profética pós-exílio. Deus levanta Isaías com uma palavra cirúrgica, pontual. Isaías capítulo de número 54, a gente leu. Como que começa o texto? O texto começa: canta alegremente, ó estéril. O que Deus está dizendo aqui? Simples. Sabe o que Deus está dizendo na boca de Isaías? Volta a fazer o que eu chamei vocês para fazer. Só que tem um porém aqui. Tem um porém. No Salmo 137, Mateus, também tinha um pedido. No Salmo 137 eram os babilônios que se aproximavam e diziam: canta uma canção. No Salmo 137, verso de número 3, a gente leu: os babilônios se aproximam e dizem assim, ó: cantem uma das canções de Sião para nós. Só que Isaías 54, verso 1, também tem um pedido. Deus está pedindo: canta. Qual foi a resposta deles para os babilônios? A gente não canta em terra estranha. Eles cantaram música para os babilônios? Não. E para Deus? Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Traz-nos de volta, Senhor, traz-nos de volta, como as torrentes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Quem pode aplaudir? E a
agora que eu quero pregar. Eu fiz essa introdução para começar a pregar aqui. É agora que eu quero pregar. Foi uma introdução para chegar aqui. Por que que eles cantaram quando Deus pediu e não cantaram quando os babilônios pediram? Porque pedido de quem te escraviza não pode ser aceito. Vou repetir. Pedido de quem mantém você escravo não pode ser aceito, não pode ser respondido. Eles estavam dizendo o quê? Aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção. Só que Deus não chamou para ser preso, Deus nos chamou para serem. Qual é o principal atributo? Qual é o principal atributo de um cristão verdadeiro, de um adorador verdadeiro? Ele é livre. Por que que a gente adora? A gente adora porque tem uma música, porque tem uma canção? Não, não, a gente adora porque a gente é a canção. Nós somos uma música de adoração ao Senhor. Por que que você é um adorador? Porque você é livre. Só que tem gente que não consegue adorar. Por quê? Porque ele é escravo. Quer um exemplo? Dependente emocional. Tem 10 anos que o casamento dela acabou. E ela já criou uns 10 perfil fake para ficar olhando a vida do camarada que já casou de novo, já tem até filho no outro casamento. E ela fica, aí o ex descobre, tranca. Aí ela vai lá e cria outro perfil e fica em cima do camarada. Aí vem para a igreja e diz assim: eu quero viver algo. Você quer enganar quem? Olha aqui, gente que é dependente emocional nunca vai tomar posse do novo de Deus. Quero ver da glória a Deus agora. Dependente emocional. Não, pastor, é porque... Não confunda lealdade com dependência. Olha aqui para mim. Sabe como que eu sei que é de Deus? Quando vem pautado na liberdade. Deus nunca te dá nada que te prenda. Tudo que Deus te dá te faz e te torna livre. Tudo que vem do Pai te faz livre. Se te prendeu, se você está num relacionamento narcisista, se você é escravo de um narcisista, ou você coloca esse camarada na mão de Deus e fala: Deus, ou trata ou mata. O narcisista é assim, irmão. Ou Deus transforma ou Deus leva. Ou você vai ficar escravo. O problema é que a gente tem compaixão daquilo que Deus não tem compaixão. O problema é que a gente quer ser generoso com aquilo que Deus não tem. Deus não tem generosidade. Gente bonzinha demais. Irmão, não confunda bondade com tolice. Quer um exemplo? Se tivesse uma cesta básica naquele chiqueiro de porcos, o filho pródigo não tinha voltado para casa. Quero ver da glória a Deus agora. Se tivesse uma cesta básica, até para ser generoso você precisa de direção de Deus. Senão você fica alimentando o filho pródigo que não quer voltar para casa. Você está dizendo o que, pastor? Eu estou dizendo que a gente tem que parar de ficar cantando música para a Babilônia ouvir. Deus não nos chamou para ficar cantando música para Babilônia. Deus nos chamou para cantar música para o aleluia. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Se Deus é Deus de coisas novas, por que você fica pegado àquilo que é velho? Quer um exemplo? Se Deus é Deus de coisas novas, por que seu guarda-roupa está cheio de roupa velha? Eu estou pregando numa cidade uma vez. Aí uma irmã chegou em mim e disse assim: pastor Júlio, domingo à noite, pastor Júlio, Deus mandou dar um presente para sua esposa. Falei: amém, irmã, o que tem aí? Ah, pastor, é um jogo da Tupperware. E eu não sei o que tem na Tupperware que a mulherada ama. Tem irmã que coloca na cristaleira, para você ter uma ideia.
Se você almoçar na casa dela, ela te dá o restinho da comida, não pode sorvete, que se te dá na tapuera, você não traz de volta. Aí ela fica, traz minha mãe no grupo da família, traz minhas tapuer. É assim ou não é? Cheguei no hotel, montei as tapuer, montei aquele jogo, irmão, aquilo era uma torre. Eu montei na mesa do hotel, na cama do hotel, melhor dizendo. Liguei para minha esposa e disse, amor, você acabou de ganhar um presente, dá uma olhada. Quando ela viu, ela se emocionou. Eu falei, está emocionado porque é tapuer? Ela falou, não, amor, eu estou emocionado porque Deus acabou de me responder. Deus acabou de confirmar aquilo que Ele me disse essa semana. Eu falei, o que foi? Ela disse, eu abri o armário de casa essa semana e eu vi tanta vasilha velha. Eu vi pote e minha esposa. Não, você não faz ideia. Ela é muito caprichosa, é tudo muito zelo. Só que às vezes zelo demais tem problema. Aí começa a guardar. Sabe, com dozinha de jogar fora, de dozinha de se livrar. Aí está lá, aí ela abriu o armário. Aí o Espírito Santo falou para ela, tira o que é velho que eu vou trazer coisas novas. Ela falou, ela tirou a foto e mandou uma foto de vasilha que ela tinha tirado. E Deus já estava trazendo o que era. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo para você que o novo não vem, porque não tem espaço. Era para você ter dado um glória a Deus agora. Quer que o novo de Deus venha? Arruma espaço. Quer que o novo de Deus venha? Chega no guarda-roupa, para. Eu sei que você gosta de ficar olhando para aquela roupa pendurada no cabide. Aí você fica, quando eu tiver aquele corpinho, irmão, só no Monjaro. Quando eu tiver aquele corpinho, eu ainda vou caber nessa roupa. E fica guardando, depósito de coisas velhas. E olha aqui, se você está depositando coisas velhas aqui, é porque aqui dentro você também está depositando emoções velhas. Você é mais transparente do que imagina. A gente tem costume de estocar o maná, guardar aquilo que não serve para amanhã. Aí a gente fica guardando. Aí a esposa está querendo matar você, marido, porque o quartinho da ferramenta virou o quartinho da bagunça. Já reparou que coisa velha junta bicho? Aí está lá, barata, rato, e ela está doida. Está cheio de cimento empedrado da última reforma. E você está dizendo, não, eu vou usar na próxima reforma. E a esposa está maluca com você. Quer que o novo de Deus venha? Começa a tirar tudo que não presta de dentro da sua casa. Porque uma mentalidade nova, não, se a mentalidade for nova, nada velho ficará perto de você. Levanta a mão para receber essa palavra profética. Eu quero liberar sobre a sua vida. Esse final de ano vai ter uma limpeza no seu guarda-roupa, vai ter uma limpeza no seu coração, vai ter uma limpeza na sua mentalidade. 2020, aleluia, 2026 será o ano das novidades do céu sobre você. Quem tem glória faz alguma coisa aí. Aleluia. Não peça para Deus algo novo se você ficar apegado ou preso àquilo que te prende. Deus te chamou para a liberdade. Deus não te chamou para ficar cativo. Aí vem Deus e diz assim, Isaías 54, Deus diz assim, canta alegremente. Deus não quer só uma canção, Deus quer uma canção alegre. Canta alegremente. Aí Deus fala assim, ó estéril. Deus está pedindo, por que Deus está chamando essa nação de estéril? Porque foram 70 anos sem gerar nada. Aí vem Deus e fala com uma estéril. Deus fala assim, canta estéril. 70 anos sem gerar nada para Deus. 70 anos sem gerar nada para o reino. 70 anos perdido no cativeiro. Aí vem Deus e diz, canta. Só que olha aqui para mim. Pedir para um empresário cantar é fácil. Você pedir para uma mulher grávida cantar, irmão, se não tiver música, ela inventa uma canção.
Pedir para alguém que está vendo o resultado daquilo que está fazendo, sabe? Que está colhendo o fruto da semeadura, está colhendo o fruto da sua semente. Você pedir para ele cantar é fácil. Só que Deus vem e pede para uma estéril. Quero ver você chegar para uma mulher que não pode gerar. Você chegar nela e ela acreditando que o ventre dela está seco, e você falar, canta. Tem coisa que só Deus faz. 3 coisas acontecem na direção de Deus. Isso aqui é para você anotar nas tábuas do seu coração. Não sei, dá um jeito de anotar aí. 3 coisas acontecem quando Deus te dá uma direção. Primeiro, toda direção de Deus vai contrariar a sua realidade. Você vai olhar para a sua realidade e vai dizer, não faz sentido. Estéril cantar? Para que eu vou cantar? A direção de Deus, não, irmão, não faz sentido. Está todo mundo indo para cá, aí Deus vem e fala, você para lá. Aí você fala, mas como? Aí você entra em crise. Você entra em crise com Deus. Por quê? Porque a direção de Deus nunca é lógica. Com a sua mentalidade terrena, você não consegue entender a direção de Deus. É só com a mentalidade do céu. Lembra de Simão Pedro? Jesus olha para ele e diz assim, lança a rede. Senhor, eu lancei a rede a noite toda, não faz sentido, durante o dia. Aí Deus está falando assim, lança a rede. Ele está dizendo, Senhor, é à noite, o horário da pescaria. Eu nasci no barco, eu entendo disso aqui. E Deus está falando, você entende, mas você não entende de milagre. Lança a rede. Está todo mundo, aí vem, ei, ninguém está investido naquilo. Aí Deus fala para você, investe. Aí você fica doido. Irmãos, olha aqui. Caminhar na direção de Deus, para quem é de humanas, parece mais fácil. Mas fala para alguém que é de exatas. Sabe, aquela irmã que ela tem uma planilha de gasto. É tudo calculadinho. Para você ter uma ideia, ela abre a geladeira para tomar água, as contas estão penduradas no imã da geladeira, chacoalhando para ela, dizendo assim, o dia 20 está chegando. Ela é corretíssima. Ela colocou o aplicativo do banco para avisar uma semana antes que a conta vai vencer. E é tudo na planilha, tudo certinho. E ela tudo controlado. Aí Deus vem e fala para ela assim, investe. Você fala, estou fora. Deus sempre vai desafiar a sua realidade. Não vai fazer sentido. A direção de Deus não faz sentido. Se fez sentido, é desejo seu, não é direção de Deus. Quer um exemplo? Isaac, Gênesis. A Bíblia diz que chegou fome em Gerar. Fome. Isaac está procurando um caminho lógico. Qual que é o caminho lógico? Quando a gente está num momento de pressão, a gente quer procurar um caminho fácil, o caminho lógico para resolver. Qual é o caminho lógico? O que Isaac pensa? O meu pai Abraão desceu para o Egito e ganhou muito dinheiro no Egito. Meu pai prosperou no Egito, eu vou para lá. Quando ele está com a mala pronta, tudo certo, Deus aparece e diz assim, não desças para o Egito. Aí Isaac fica doido. Senhor, tem fome aqui. E Deus fala, peregrina nessa terra, porque eu vou te abençoar aqui. Às vezes Deus te colocou num lugar que você não quer estar, mas é o desejo de Deus que você fique lá. A direção de Deus vai fazer você trabalhar numa empresa que você não quer, investir numa área que você não está afim. A direção de Deus vai colocar você num ambiente que você vai ficar doida, você vai entrar em crise. Bem-vindo à direção de Deus. Você acha que Deus segue a sua agenda? Olha aqui para mim, vou te confrontar. Deus não está nem aí para a sua agenda. Você acha que Deus segue a sua vontade? Sua vontade é boa e perfeita, Deus sabe disso. Melhor dizendo, a sua vontade é boa e agradável, Deus sabe disso. Mas sua vontade não é perfeita, porque a vontade de Deus é perfeita, a sua não é. Então Deus não está nem aí para o seu desejo. Deus nunca vai te dar uma direção que te gere conforto. Deus não está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o seu crescimento.
eu quero ver sair de casa para ouvir uma mensagem dessa. Se eu fosse você, eu tinha ido ouvir o seu guru da internet, o seu coach, porque mensagem do reino é para te confrontar. Deus vai colocar você em lugares que você não quer ficar, e você vai espernear para sair, e Deus vai dizer: não sai daí. Deus vai colocar você em lugares que ao invés de ganhar dinheiro você vai perder. E Deus está dizendo: é por um propósito, não tem a ver com o seu dinheiro. Deus vai fazer você caminhar por situações, por coisas que você não vai entender. E Deus está dizendo: canta, estéreo. Segundo, a direção de Deus vai desafiar a sua capacidade. Primeiro Deus desafia a sua realidade. Depois Deus desafia a sua capacidade. Você não tem capacidade para viver o que Deus quer que você viva. Se você olhar para você: pastor, eu tenho diploma para viver isso, então é conquista sua. Eu estou falando de sobrenatural de Deus. Quando Deus te dá uma direção, você olha para aquele lugar e fala assim: não tenho capacidade. E Deus está dizendo: você está do jeito que eu quero. Quem sou eu para falar com o faraó? Lembra de Moisés? Lembra de Maria? Como que eu vou gerar se eu não tenho homem? Não tem capacidade para gerar sozinho isso não, anjo. Imagina Maria dizendo: ô Gabriel, senta aqui, você quer um café? Deixa eu te falar como que acontece aqui na terra, eu acho que você não está ligado. Aqui na terra, para a mulher ficar grávida, a mulher precisa de homem, eu não tenho homem. Aí o anjo diz assim: Maria, é melhor você sentar. Você não está entendendo. O que a terra te dá, você precisa dos homens, mas o que o céu te dá, você não precisa dos homens. Descerá sobre ti o Espírito do Senhor, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Tem alguém entendendo essa mensagem? Ai, eu sinto Deus nessa palavra. Se você não tem capacidade para viver o que Deus quer que você viva, bem-vindo ao clube. Eu também não tenho. Você pode se preparar, você pode ser um grande conhecedor daquela área. Deus vai te colocar numa situação que você vai dizer: não, Senhor, tem gente. Deus vai colocar você em situações que tem gente mais gabaritada do que você para viver aquilo. E Deus vai dizer: é com você. Você vai olhar e vai dizer: mas o fulano. E Deus vai dizer: você vai liderar o fulano. Mas o Beltrano, e Deus está dizendo: você vai dar direção para o Beltrano. Aí você vai ver gente que tem mais capacidade com você, que você sentando com você. Imagina José preso, e o copeiro e o padeiro estão sentando com ele, dizendo assim: conta os seus sonhos. E José nem sonhando estava mais. E José está dando direção para gente que tinha mais capacidade, mais acesso do que ele lá dentro do Egito. Quando Deus te dá uma direção, você vê coisas acontecendo que você não tem explicação. Eu prego para gente que já está vivendo isso aqui. Gente que tem empresa maior que a sua ligando para você e dizendo assim: me ensina. E você falando que é você que tem que me ensinar. Gente que sabe, gente que era para você sentar para ouvi-lo, e Deus está dizendo: você vai ficar de pé para ensiná-lo, para provar, porque não tem a ver com a força do seu braço. Quando Deus te der uma direção, você precisa entender que é Ele que vai te capacitar. E Deus não te capacita antes da direção, Deus te capacita enquanto você caminha com Ele. Cada passo que você dá com Deus é uma capacitação que vem do céu. Eu profetizo em nome de Jesus, levanta a mão para receber isso aqui. Eu profetizo que você vai crescer nos próximos meses, o que não cresceu nos últimos 10 anos. Eu vou profetizar, eu sinto Deus dessa palavra e Ele manda eu profetizar. Você vai crescer nos próximos meses, o que não cresceu nos últimos 10 anos. Vem um amadurecimento da parte de Deus sobre você, para que você entenda que nunca foi sobre você, é sobre o que Ele pode fazer através de você. Se tem alguém aqui que recebe isso, faz alguma coisa. Terceiro, meu Deus, eu estou preocupado com o horário aqui. Meu Deus, vou até meia-noite. Terceiro, quando Deus te dá uma direção, primeiro, Deus desafia a sua realidade. Segundo, Deus desafia a sua capacidade. Terceiro, Deus desafia os seus recursos.
Pastor Júlio, como que eu sei que é de Deus? Quando a conta não fecha. Você liga para o seu gerente e fala: tem dinheiro aí? E ele fala: para o tanto que você quer fazer, tem não. Você liga para o seu gerente e diz assim: libera o empréstimo. E ele está dizendo: tem empréstimo não. Você fica doida. Por quê? Porque quando Deus te dá uma direção, você faz a cálculo e a conta não fecha. Eu prego para a gente aqui que antes de ser empresário a conta não fechava. Quantas vezes você fechou no vermelho? Quantas vezes você dormiu e você não sabe nem como que você pagou a conta do mês? Parece que nos últimos dias Deus fez uma viravolta de um negócio que foi fechando. Até o 15º, 20º dia você olhava e diz assim: esse mês nós vamos fechar no vermelho. De repente, Deus, do nada, Deus ama trabalhar nos últimos minutos. Para que você entenda que não é da força do seu braço, não é segundo a sua capacidade, seu miserável. Eita, que desceu aqui. A gente é miserável porque a gente quer bater no peito e dizer: foi eu que fiz. E Deus está dizendo: não, você precisa entender, foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A conta não vai fechar. Imagina Gideão olhando para a batalha e dizendo assim: o Gideão pega a calculadora do céu e começa a bater: eu preciso de 42 mil homens para vencer essa batalha. Aí Deus fala: ô Gideão, larga a calculadora da terra e pega a calculadora do céu. Você só precisa de 300 homens para vencer essa batalha. Mas não são apenas 300 homens, é 300 homens com buzina, 300 homens com cântaro, 300 homens que obedecem, 300 homens que marchem, 300 homens que vão vencer essa batalha, 300 homens valorosos. Eu estou dizendo para você que se a direção é de Deus, Deus vai preparar caminhos. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no... Deus prepara caminho. Você está olhando, está achando que vai vir aqui, Deus está dizendo: não, vai vir de lá. E é tão gostoso quando Deus começa a usar gente que a gente menos espera. Aí liga aquele camarada. Esses dias tinha um camarada que devia 12 mil reais para mim. Mais ou menos uns 4 anos, sumiu. Uns 4 anos, sumido. De repente me liga do nada. E eu precisando para quitar umas situações, do nada me liga, do nada, Deus. Ô Júlio, eu estava morrendo de vergonha de você, por isso que eu sumi. Só que Deus me abençoou de um jeito, eu quero te pedir perdão. Passa seu pix. Eu quase falei, irmão, eu falei glória a Deus misturado com aleluia. Eita! Quando eu olhei os 12 mil, virou 18 mil. Falei: eita glória. Deus surpreende ou não surpreende? Eu falei: rapaz, era só 12. Ele falou assim: não, é que Deus escancarou as portas aqui. Eu sabia que iria chegar a hora de eu te honrar. Tem alguém com ação na justiça aqui? Tem alguém com ação na justiça? Deus vai te surpreender. Tem alguém que tem uma dívida para receber e o negócio está parado? Eu profetizo que Deus vai te surpreender. Vem surpresa da parte de Deus. Quem recebe essa palavra faz alguma coisa aí. Aleluia, aleluia. Qual é o segredo? Canta. Mas eu não tenho motivo. Adora. Canta. Canta alegremente, ó Esté, que não deste a luz. Rompa em cântico. Você que não teve trabalho de parto, olha o texto. Você não teve trabalho de parto. E eu fecho aqui a mensagem. Deus está dizendo para ela: alarga a tenda, amplia. Aí vem Deus no verso 2 e diz assim: amplia a tenda, alarga. Só que uma mulher estéril, para que ter casa grande se ela é estéril? Faz sentido não? Aí vem Deus no verso 2, Isaías 54 verso 2, e Deus fala: alarga a tenda, amplia o lugar da tua habitação. Não faz sentido você falar para uma mulher que
que tem muitos filhos, dizem, tá grávida, você vai dizer o que? Aumenta o cômodo. Só que Deus está falando para uma mulher estéril, amplia. Por que Deus está fazendo isso, pastor Júlio? Porque ela está estéril, mas ela não é. Porque estar fala de condição, e toda condição é passageira. Aleluia. Deus está dizendo, você está triste, mas você não é triste. Você está passando por uma provação, mas você não é essa provação. Você está, amplia. Tem alguém entendendo o que eu preguei aqui? Fique em pé.